Essa aqui é a carteira sanfonada. E no passo a passo de hoje eu vou te ensinar como que a gente monta ela, para ela ficar assim, ó, bem estruturada, com bastante forma e muito charmosa. Você pode colocar essa alcinha aqui, que é opcional, ou a pessoa pode carregar ela na mão dentro da bolsa. Dentro dela nós temos, ó, divisórias, um espaço, mais um e mais um. Essa divisória também funciona como bolso. E aqui nós temos um bolso para guardar notas e moedas ou miudezas. Aqui nós temos mais um bolso que cabe tranquilamente um documento de carro, embora a gente não use mais documento de carro no dia de hoje. Mas cabe RG, carteira de habilitação, se você for pagar um boleto também vale bastante. E aqui nós temos espaço para 8 cartões, 4 e 4, tá bom? É um modelo bastante versátil e se você quiser a modelagem dela, me chama no link que tá aqui na descrição, que vai te direcionar para o meu Instagram e você fala comigo pra gente conversar. Bora montar? Pessoal, vamos começar a montagem. Eu já tô com todas as minhas peças aqui cortadas. Eu já falei sobre o corte e sobre os moldes no vídeo sobre os moldes, que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo. E quem tiver interesse em comprar os moldes é só falar comigo lá no Instagram, tá bom? É um molde que vai ser praticamente todo impresso para corte. A única coisa que tem medidas são essas alcinhas, que são opcionais, e a base do bolso de cartões, porque ela é muito grande, não tem necessidade de colocar no molde. Então você vai imprimir o molde e cortar no tamanho real, tá? O molde é um scanner desse molde que eu uso, então não vai ter erro. Você vai imprimir em tamanho real e vai dar certo, vai ficar igualzinha a minha. Para essa carteira, tô usando como tecido principal uma sarja impermeável que eu dublei. Mas você pode usar também um tricoline que esteja dublado ou um outro tecido que seja dublado, seja ele já dublado ou que você vai dublar na sua casa. Eu gosto de usar o dubla fácil ou a dublagem em sarja com cola pano, mas você pode dublar com TNT, você pode dublar com uma entretela grossa, fica a seu critério, tá bom? O importante é que ele esteja dublado porque nós vamos colar ele no EVA, tá? Então, já tô com todas as minhas partes cortadinhas, nós vamos começar montando por esse bolso de cartões. Eu já expliquei no vídeo sobre a modelagem o porquê de a entretela estar dessa forma e qual entretela eu estou usando, tá bom? O esquema de dobras é bem simples. A primeira dobra, ela tem 7 centímetros, então eu vou dobrar o meu tecido pra cá, fazendo ele ficar direito com direito, e aí eu vou medir aqui 7 centímetros. Se você achar mais confortável, você pode riscar todas essas medidas e depois só vir dobrando. Eu geralmente já faço assim, ó, na régua. E como ele tá com a entretela, eu vou só vincando aqui, porque ele fica similar a um papel, então não fica ruim de dobrar e ele também não vai ficar abrindo como se fosse o tecido só. Aí, depois dessa primeira dobra de 7, nós vamos intercalar dobras de 4,5 e 5,5 centímetros. A primeira tem 4,5 centímetros. Então, joguei esse meu tecido pra cá, vou marcar ele bonitinho e vou vincar. E aí, vou fazer uma dobra com 5,5 centímetros. Vinco. Vocês vão perceber que aqui ele vai ficar com 1 centímetro, tá? Então, todas as distâncias entre uma dobrinha e outra, tirando essa primeira, vão ter 1 centímetro. Vou virar novamente, vou marcar mais 4,5 e dobrar. E eu vou fazer isso até ficar com 4 espaços, né? Então, eu já fiz um, já fiz 2 espaços, vou fazer mais 2 vezes e aí eu volto para mostrar para vocês. Pronto, ó, fiz todas as dobras, vou mostrar para vocês, como eu falei, 1, 2, 3, 4, tenho 4 espaços para cartões, que aí dessa forma, quando nós dividirmos ao meio, nós vamos ter espaço para 8 cartões. E aí, entre uma e outra, fica um espaço de 1 centímetro, e aqui também fica uma escadinha com espaço de 1 centímetro entre uma e outra. E agora, o que que nós vamos fazer, ó? Eu vou pegar essa minha peça, virar para o avesso, e vou fazer uma última dobra nela, que é onde der 14 centímetros. Tá? Então, eu peguei aqui, daqui até aqui são 14 centímetros, e aí eu vou dobrar.
e vincar. Esse tecido ele vai sobrar para trás mesmo, tá bom? E aí essa parte da frente, eu vou marcar o meio dela. Então aqui essa parte da frente minha tem 22 centímetros, eu vou vir aqui com o giz ou com a caneta fantasma, alguma coisa que apague depois, e vou marcar onde fica 11 centímetros bem retinho. E aí eu vou levar isso aqui lá para a máquina e eu vou passar uma costura como aqui, ó. Eu já vou vir fazendo uma costura de segurança, então vou passar aqui e prender, vou vir aqui, pé de máquina, vou subir acompanhando essa linha, mas não em cima dessa linha, o pé de máquina do lado aqui da linha pertinho, e aí vou descer, pé de máquina e fechar com costura de segurança. Eu vou fazer isso com uma linha de uma cor diferente e vou vir mostrar para vocês como é que fica. Você tira um print para você ver como é que tem que ficar a sua, tá bom? Olha só. Eu deixei até o risco aqui para vocês conseguirem ver. É como se eu estivesse fazendo uma costura de segurança em volta do risco. Eu não passo em cima do risco, mas eu também não dou um pé de máquina de distância do risco. Tá dando para ver aí, ó? Ó. E aí ficou dessa forma, passei segurança aqui, que é para essas abinhas não ficarem soltando. Aqui é um pé de máquina, então vem, ó, pé de máquina, cheguei aqui, subi, virei, desci, e aí pé de máquina, tá? Você também pode pespontar essas partes aqui, fica bem bom. Geralmente pesponto também, ó, como eu fiz nessa aqui, ó. Vocês podem ver aqui, tá pespontado. Nessa aqui não vou pespontar porque eu tô usando linha diferente para vocês enxergarem a costura, tá bom? Mas pespontar essa parte dá um acabamento a mais e fica bem legal. Essa parte de cartões está pronta, agora nós vamos mexer com o bolso que tem uma abinha de botão. O bolso de botão ele é composto por 3 partes. Essa parte aqui que no molde tá escrito base do bolso de botão. Essa parte que é o molde que a gente cola ele um no outro, que é o bolso de botão. E essa lapelinha que você vai cortar o tamanho do molde na manta. Eu tô usando aqui manta R2, mas você pode usar a manta que você tiver aí na sua casa, porque eu acho que ela precisa ter um pouco de espessura. E 2 pedacinhos de tecido que a gente vai envolver essa manta. E aí eles têm que ser, ó, um pouquinho maiores do que a manta. Esse bolso eu vou levar vocês lá na máquina pra gente montar juntas. Vou começar a montagem desse bolso pela lapela, que são essas partes. Já estabilizei a minha manta em um dos lados do tecido pelo avesso, agora eu vou sobrepor. O tecido ficou direito com direito e a manta do outro lado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura bem na pontinha, acompanhando a manta, porque é ela quem faz o desenho da lapela. Ficou dessa maneira aqui, ó. Agora nós vamos refilar e desvirar para fazer um pesponto. Desvirei. Ajeitei bem aqui a curva, agora eu vou passar ferro e vou passar um pesponto. E ficou dessa forma a nossa lapelinha. Vou reservar essa lapela e vou começar a montar o bolso. Agora nós temos essas 2 partes aqui, ó. Eu vou pegar essa parte que é retangular e eu vou dobrar ela ao meio, assim, ó. Pro lado que for do mesmo tamanho que a base. Vou dobrar ela ao meio e vou passar um pé de máquina só nessa extremidade de cima que ficou aberta. Vou desvirar. E vou levar essa peça aqui pro ferro. Passei a minha peça, vou passar um pesponto aqui nessa parte de cima para fazer um acabamento.
ficou dessa forma. Agora, eu vou sobrepor ele sobre esse bolso e eu vou mostrar pra vocês como. Vocês lembram desse bolso aqui que tem 14 centímetros? Esse bolso aqui eu quero que ele tenha 12 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha régua até o 12 centímetros e eu vou dobrar essa parte aqui pra trás, ó, pra ficar com 12. Dobrei. Vou marcar o meio aqui dessa aqui, ó. E aí, nesse meio, eu vou posicionar a minha lapela centralizada. Já vou prender aqui para depois eu já costurar ela. E aí, esse bolso aqui, com o pesponto para cima, eu vou colocar ele aqui agora até dar 14. Então, eu vou medir aqui, ó, até ficar 14 centímetros. E aí, vou prender ele aqui. E esse aqui eu vou costurar pelo avesso para poder acompanhar essa costura. Vou passar um pé de máquina aqui, nessa partezinha que tá dobrada. Esse aqui vai servir de acabamento e de transpasse. E vou prender já aqui também com uma costura de segurança para prender a lapela e essas laterais. E aí eu volto para mostrar como ficou para vocês. Ó, ficou dessa forma aqui, ó. Como eu disse, essa é a partezinha que nós tínhamos uma dobra. Passei um pesponto aqui e dessa forma já prendi esse bolso. Passei uma costura de segurança por toda a volta e já prendi a lapela. E agora nessa lapela aqui, eu vou colocar um botão Ritas. Posso colocar um botão de imã? Pode sim. É que eu gosto de colocar o botão Rita porque eu acho que ele é mais delicadinho, menorzinho e não tem necessidade da gente colocar um botão de tanto peso aqui dentro. Mas fica ao seu critério. Vou colocar e volto para mostrar para vocês como ficou. Ó, ficou dessa maneira. Coloquei o botão centralizado aqui e marquei onde ficaria a parte de baixo, sem muito segredo e sem muita medida, tá? Porque esse botão ele faz o acabamento dele por si só. Então, dá para fechar aqui, ó. E a pessoa vai conseguir abrir. E aqui fica um espaço para colocar documentos e afins. Agora, nós vamos montar as abas. Essas abas são 4 que nós cortamos do tamanho do molde. E elas são bem simples. Nós vamos apenas dobrar todas ao meio. Elas não têm entretela. E nós vamos passar um pé de máquina desse lado e um pé de máquina desse lado, deixando essa parte aberta. Vou fazer isso com todas e vou vir aqui pra gente desvirar. Pronto, ó. Eu costurei todas dessa maneira. Um pé de máquina dos dois lados. E aí aqui ficou a abertura. Essas daqui eu já virei e já passei o ferro. Então elas vão ficar dessa forma aqui, ó. Certo? E essa aqui eu vou desvirar agora com vocês pra vocês verem que fica igual. A gente desvira ela, assenta bem as pontinhas pro canto e passa o ferro pra estabilizar. Agora, nós vamos deixar pronta essa parte de dentro para começar a mexer com a parte de fora. O que que nós vamos fazer? Você vai pegar aí o seu molde ou o tecido que você cortou no tamanho da base e vai colocar essas partes que nós já montamos sobre ele. Então, vai ficar dessa forma. Tem aqui o meu tecido de base. Vou colocar esse bolso aqui. Vou colocar o bolso de cartões aqui, ó, por baixo, até ele chegar ao mesmo tamanho. Porque no final, a parte de dentro tem que ter o mesmo tamanho da parte de fora. E aí, eu vou posicionar essas abinhas aqui, ó, dessa maneira. 2,5 centímetros distando dessa borda aqui, eu vou colocar uma abinha desse lado e uma abinha desse lado. E já vou prender isso aqui, ó, com um grampinho. E vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, a mesma distância. 2,5 centímetros distando aqui da borda. Vou posicionar aqui, ó. E vou posicionar aqui. Vou prender. E aí, eu já vou passar uma costura de segurança nessa volta inteira
pra já ficar presa, pra quando eu for unir, nada tá fora do lugar, não ter perigo de nada escorregar, tá? Então, eu vou ir lá, aqui a gente junta também, ó, que são os dois tecidos que eles ficam passados, aqui vai ficar mesmo uma abertura que é pra gente desvirar a carteira. Eu vou levar eles pra máquina e vou passar uma costura de segurança nessa volta inteira, prendendo tudo. E já volto pra mostrar pra vocês. Aí, pronto. Esse aqui não era pra costurar junto, tá? Ele ficava só de base, para eles ficarem com o mesmo tamanho. A gente vai mexer com ele daqui a pouquinho. Ficou dessa forma, ó. Então, nós temos aqui 2 abas, depois mais 2 abas, são 4 abinhas que já estão presas. Os 2 bolsos posicionados um sobreposto sobre o outro para ficar o espaço para nós virarmos a carteira. E tudo certinho e no lugar. Agora, nós vamos reservar essa parte aqui, que já tá praticamente pronta. E vamos mexer com o corpo da parte de fora. Essas partes aqui de fora, eu já expliquei que esse tecido aqui, ele tá dublado, porque nós vamos usar cola de contato. E esse aqui é o EVA. Em outros vídeos onde eu uso EVA, eu já expliquei que eu faço esses riscos na metade, porque aí na hora de colocar uma peça sobre a outra, eu sei exatamente onde eu preciso posicionar para que ela fique centralizada, né? Que é no encontro das linhas. O que eu vou fazer aqui agora com essa pecinha? Eu vou fazer um risco para eu saber aonde eu preciso passar cola. Então, eu posicionei aqui, ó, as linhas se encontrando, e aí eu vou fazer um risco em volta desse EVA. Pode fazer isso com o seu molde também, se você quiser riscar ele com essa marcação de meio. E aí eu sei que eu tenho que passar cola dentro desse risco que eu tracei. Então, eu vou passar cola nas 2 peças, vou deixar secar 5 minutinhos e aí vou colar uma na outra. Pronto, minha cola secou, agora eu vou posicionar a peça aqui e vou colar. Colei. Vou levar para a máquina e já vou colocar a minha etiqueta aqui, ó, um pouquinho para cima do centro. E aí eu trago pra gente começar a colocar o zíper nela. Pronto, ó. Coloquei aqui a minha etiqueta, ela tá um pouquinho para cima do centro, porque aqui no centro ela faz aqui, ó, uma dobra, né, que é a espessura da carteira, que tem mais ou menos 2 centímetros. Agora, nesse momento, se você for colocar a alça, é a hora de colocar o passante. Esse suportezinho, ó, esse aqui meu não ficou muito bom, que foi a peça teste, eu coloquei ele no final, por isso que agora eu tô colocando agora. Você pode prender ele com um rebite, no meu caso teria que ser um rebite menor, que foi o que também não deu certo. Ou você pode prender ele costurando, que é como eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Eu vou colocar a minha argolinha aqui, e aí eu vou posicionar ele centralizado, mas eu tenho que deixar aqui, ó, 1 centímetro de distância, não posso costurar ele aqui, porque essa parte aqui da carteira ela vai pra dentro, tá? Então, você costura ele com 1 centímetro de diferença. Eu vou lá costurar o meu e venho mostrar pra vocês, centralizado nesse corpo. E pronto, ó, costurei ele dessa maneira aqui, ó. Deixei um dedo, 1 centímetro aqui, ó, de distância. E se você fosse colocar rebite, você colocaria 2 rebites menores do que esse, né? Que esse não ficou bom. Aqui, nessa mesma posição, no mesmo lugar, coloca 2 rebitinhos. Agora nós vamos colocar o zíper e isso eu vou levar lá na máquina para mostrar para vocês como é que a gente faz. Então vamos lá, hein? Tenho aqui o corpo e o zíper. Aqui eu já tenho marcado o centro da minha carteira. Vou transferir essa medida para fora aqui com giz para eu saber onde fica o meio dos 2 lados. Nós vamos começar a costurar esse zíper. Tem 2 opções. Eu gosto de costurar, começar daqui e fazer a volta toda. Só que talvez para algumas pessoas vai ficar um pouco complicado na hora de fazer a parte daqui de baixo do zíper. Por quê? Essa parte aqui de baixo do zíper, ela vai ficar uns 5 centímetros aqui para fora. E aqui, ó, vai ser onde fica a abertura. Então, aqui eu vou fazer uma abertura de forma que ele vá um lado para cá, um lado para cá. E esse pedacinho do zíper aqui fique bem centralizado, que é o que vai dar a divisão certa e exata da carteira. Então, eu vou costurar ele dessa forma aqui, ó. Eu vou abrir o meu zíper. Não vou abrir inteiro, tá?
Vou deixar mais ou menos uns 5 centímetros de zíper aqui pra fora, não precisa ser uma medida exata, e eu vou abrir esse zíper. Se vocês perceberem, ó, essa aberturinha aqui, ela tem que encontrar com a linha do centro. E aqui eu vou puxar o meu zíper pra cá e prender. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, sempre me certificando de que a abertura tá no centro. Ela é muito importante que ela esteja centralizada. Prendi. Tá no centro? Vou jogar essas dobrinhas aqui, fazer ela freguear e vou passar uma costura aqui, prendendo já esse meio para garantir que ele não vai mais sair do lugar. Quando eu chego aqui em cima do zíper, eu gosto de fazer um retrocesso para garantir que ele tá bem certinho. E aí eu sigo pro outro lado. Certo? Daqui pra cá, eu já posso seguir costurando meu zíper. Só que eu vou parar para mostrar para vocês até onde nós vamos costurar esse zíper. Então, ó, ficou aqui dessa forma, ó. O meio, tô vendo? Tá bem certinho na minha marcação. E agora eu vou costurar ele de lá pra cá e daqui pra lá. Aqui, nós vamos deixar 1 centímetro para cada lado. Você pode fazer uma marcaçãozinha com giz também, ó, mais ou menos 1 centímetro. Eu vou costurar o meu zíper só até aqui. A minha costura vem até aqui, faço um retrocesso e paro. Venho até aqui, faço um retrocesso e paro. Porque esse pedaço aqui, ele precisa ficar aberto para depois eu conseguir encaixar o excesso de zíper que vai sobrar quando a gente virar a carteira. Então, agora vamos costurar. E aí, quando eu faço a minha carteira, eu já tô acostumada a fazer. Eu já começo ela dessa parte aqui, venho, chego aqui, abro o zíper e já encaixo no meio e continuo costurando. Ó, costurei, a costura veio até a marcação. Agora o outro lado. Esse outro lado, ele ficou chato, porque ele tá numa costura contra, né? Que ele não é o lado que eu tô acostumada a costurar. O que que eu vou fazer? Você pode costurar, se você consegue costurar para os dois lados. Eu vou prender o meu com grampinha aqui na volta, para eu saber onde ele vai terminar lá do outro lado e fazer a minha costura direitinho. E depois que você pegar a prática, você faz como eu faço, costura a volta dele inteira, chega aqui, abre, deixando centralizado e segue com a costura. Aqui, para quem tá aprendendo a primeira vez, essa é a forma mais segura de fazer dar certo. Ó, prendi aqui, já vi que o meu zíper ele vai vir até aqui, vou começar a costura da minha marcação. Prendi zíper na minha lateral inteira, como eu disse pra vocês, ficou um espaço aqui aberto. E aí agora eu vou dar uma dica de ouro. Primeira coisa, esse zíper ele tem que ficar certinho aqui, ó, encontrando as curvinhas, tá? Segunda coisa, quando a gente for costurar aquela parte, nessa parte, esse zíper estando solto aqui, ele vai atrapalhar. E pode ser que você costure e fique um dente, pode ser que sem querer você costure ele pra cá. Então nós vamos passar uma costura de segurança bem na beiradinha, prendendo esse zíper. Dessa forma, todas as partezinhas do zíper vão ficar presas e a gente não vai ter esse perigo. Ó, para vocês entenderem o que eu fiz, eu passei uma costura bem na beiradinha
E dessa forma eu garanti que o zíper ele vai estar todo preso na beirada da peça quando eu for fazer a união que nós vamos fazer agora. Trouxe para cá essa minha parte aqui. E agora nós vamos unir essas duas partes, tomando bastante cuidado para não costurar esse zíper, porque ele precisa ficar solto. Então nós vamos colocar essa partezinha aqui que tem bolso, eu coloco sempre ela para o lado de trás da carteira, que é a parte onde não tem etiqueta. Então dessa forma, fica a parte de cartões em cima da etiqueta e a parte que tem o bolso para trás. Mas você pode colocar da forma que você achar melhor. Só tô deixando o jeito que eu coloco, porque sempre vai ter alguém que vai perguntar. E agora nós vamos posicionar isso aqui, ó, bem direitinho. Vou passar grampo na volta inteira. E nós vamos bater uma costura exatamente em cima dessa costura que nós fizemos para prender o zíper, a oficial, não a da beirada. E nós vamos parar também ela exatamente onde nós paramos. Sempre empurrando esse zíperzinho aqui, tomando cuidado para não costurar ele. Eu deixei um aberto porque eu tenho uma coisa que é uma dica importante. Nessas laterais redondinhas, o zíper ele tende a fazer isso, tá? Então, quando você for passar a costura, você vai tirar o grampinho e vai se certificar aqui, ó, com o dedo de que ele tá certinho. Porque eu já fiz muito isso de costurar o zíper dobrado e depois ter que desvirar a carteira pra arrumar. Então, bora costurar. Pronto, ó. Como eu falei, essa costura que eu fiz agora, ela bateu bem em cima da costura que prendeu o zíper. E também, ela começou e terminou no mesmo lugar que aquela costura. Tomei o cuidado de deixar esse zíper solto, ó, não costurei sobre ele. E agora nós vamos virar a peça. Vocês podem reparar que em nenhum momento a gente costurou em cima do EVA. Só vai costurar em cima do EVA na hora do pesponto, tá bom? Então vamos desvirar. Você vai pegar, ó, aqui onde estava sobreposto, lembra? E vai ter o espaço para você desvirar. E é por aqui que você começa a desvirar, ó. Puxa uma ponta, puxa outra ponta de forma a amassar o menos o possível o EVA. E aí você vem puxando o restante. Virar peça com EVA é meio chato. Uma coisa que o pessoal faz bastante, que ajuda, é bater um secador antes. Eu nunca bato porque eu sou sem vergonha. Mas ajuda bastante mesmo, porque ele fica mais maleável. E aqui você vai empurrar, ó, todas as beiradinhas bem pra fora. Vê se não costurou nenhuma parte do zíper dobrado. Eu já fiz isso muito, é um saco, porque aí tem que desvirar de novo para costurar de novo, por isso eu falei, bora tomar cuidado para ficar certinho. Aqui eu já desvirei, ó, mas eu vou acertar todas essas pontinhas, ou com uma chave de fenda, alguma coisa que não tenha ponta, para não machucar o seu tecido, não furar, porque já deu um trabalhinho pra gente fazer isso aqui, né? Vou ajeitar tudinho aqui. E aí o EVA depois, gente, pode passar ferro no EVA? Pode, tá? Só que tem que passar com muita parcimônia, porque ele é um material que ele não é muito bacana com calor e você pode deformar o seu EVA. Então, passa com bastante cuidadinho, tá bom? Pronto, ó. Abri toda a minha peça, passei ferro com cuidado, passei ferro por dentro também para assentar e agora nós vamos pespontar. O pesponto é o mesmo esquema. Vou começar pespontando, ó, tirei o zíper daqui, zíper solto. Vou começar pespontando daqui, vou fazer a volta inteira e vou parar aqui, deixando os 2 centímetros para o zíper entrar depois. Lembra que eu falo no outro vídeo que a gente não vai passar entretela aqui? É justamente por isso, porque senão vai ficar muito grosso e o seu pesponto ele não vai ficar bom. Por isso que a gente não entretela essa beirada aqui, ó.
da parte dos cartões, porque ela já tem muita dobra, depois ainda tem EVA, uma camada de dublado, então acaba que fica muito grosso. Então vamos pespontar para ficar bem bonitão. Ah, uma coisa importante, esse pesponto é com essas abas para fora, tá? Não pesponta com elas para dentro. Pespontei, ó, pesponto bem bonitão, como eu disse. Parei aqui para ter o espaço do zíper e agora nós vamos passar o cursor nesse zíper e a gente já vai finalizar. É só fazer os bolsos de dentro e costurar eles, tá bom? Vou dobrar essa minha carteira ao meio, deixando ela encontrar as curvas bem direitinho. Encontrou a curva bonitinho aqui, certinho, eu vou ver se o meu zíper ele tá batendo tamanho. Ó, o meu tá sobrando um pouco aqui. Vou cortar esse excesso desse zíper que tá sobrando. E aí vou passar o cursor a partir daqui. Essa parte, às vezes, você vai ter que passar ele algumas vezes até ele ficar bem certinho. Mas é normal, tá bom? Porque quando a gente faz curva, às vezes a gente perde um pouquinho mais numa curva ou ganha um pouquinho mais. Então, a gente vai passar esse cursor até que ele fique certinho. Ó, passei aqui, fiz a primeira curva. Aparentemente tá bonitinha. Vou fazer a segunda curva. Ó, essa minha segunda curva, vocês podem ver que ela já tá faltando um pouquinho aqui, ó. E aí, o que aconteceu? É até bom que tenha acontecido isso, ó. Vocês estão vendo que tá sobrando desse lado aqui zíper? Então, é sinal de que eu preciso cortar um pouco de zíper desse lado. Então, eu vou tirar o lado que tá sobrando, é esse lado. Vou cortar um tantinho de zíper. E aí, eu vou ir cortando esse tantinho de zíper até ele ajustar o tamanho desse zíper certinho. Então, vou passar novamente esse cursor, ó. Isso aqui é chato, mas é necessário. Porque ela precisa encontrar a outra metade lá certinha, tá? E, gente, eu sou uma sem vergonha, que eu não tenho um cursor bonito pra botar nessa carteira, que eu deixei pra comprar meus cursores quando eu recebesse meu salário. E aí, não comprei, esperei virar cartão e esqueci, tinha que gravar aula hoje, cursor não veio e tamo aí. Ó, agora deu certo, tá vendo? Primeira curva, a segunda curva já encontrou e ó, essa aqui é a minha meta quando eu passo o cursor, que esse finalzinho, ó, fique certinho, tá? Essa aqui é a nossa meta. Enquanto não ficar certinho, você vai cortando o zíper sim, de um lado pro outro. Ó, tá abrindo bonitinho, perfeito, ó. Ficou com uma estrutura legal, não é um negócio duro, porque a gente precisa também conseguir costurar, mas também não é carteira molenga, tá? Bem mole. Carteira eu acho que tem que ter um pouco mais de estrutura mesmo, tá? Agora, ó, pra que serve esse buraquinho que nós fizemos? Ó, eu vou jogar esse zíper aqui pra dentro, por esse buraquinho. Vou entrar aqui, ó, com a mão por esse meio. Entrei aqui com a mão, peguei o zíper, puxei. Vou puxar ele o máximo que der, tá? Vou olhar aqui, ó. Joguei o zíper o máximo que deu pra dentro. Beleza. Agora, você tem duas opções aqui, tá? Você pode pegar uma agulha, uma linha e passar uma costura aqui pra prender esse zíper. Ou você pode passar cola de contato aqui e prender. Cola de contato não vai soltar, tá, gente? A cola de contato, ela cola sola de sapato que a gente anda por aí. Então, você pode sim. Eu sempre faço com cola de contato, que eu acho mais prático. Passo um pouquinho aqui e prende. Vou passar na minha e volto. Na verdade, vou mostrar pra vocês, né? Pra que não fiquem dúvidas, ó. Como que eu faço isso? Pego a minha cola. Vou passar a cola aqui, ó. No zíper. Aqui nessa beirada de cá. Ó, fazendo sujeira. Cuidado pra não estragar seu forro, hein? E vou passar a cola aqui, ó. E abre, tá? Pra você não estragar seu forro.
Essa parte aqui você vai ter que dar uma seguradinha. Vou esperar isso aqui secar e vou unir, tá? Vou esperar isso aqui secar e vou unir. É bem simples. E aí, se você quiser, você deixa ela com um alfinetinho prendendo enquanto a gente monta os bolsos, que é o suficiente, tá? Ó, que eu falei pra vocês. E a minha cola secou, aí eu colei ela aqui, certo? E botei um alfinete só pra garantir que ela não vai ir pra lá, porque eu preciso que ela fique o máximo possível pra dentro. E aí, agora que eu vou reservar essa parte pra montar os bolsos, eu vou largar isso aqui. Na hora que a gente for fechar a carteira com os bolsos, a gente tira. Agora nós vamos mexer com os bolsos, tá? Os bolsos, eles parecem ser complicados, mas eles são bem simples. Tenho todas as partes aqui cortadas conforme o molde, também tenho um zíper, no qual eu já vou passar o meu cursor, porque quando a gente vai costurar ele já tem que estar com cursor. Então já passo ele aqui para não esquecer, né? Quem usa zíper de metro é a vida, tem que passar o cursor antes. Vou reservar esse zíper com as partes do bolso do zíper, que é um pouco menor, que é o último que a gente monta. E aí eu vou ficar com essas três partes aqui, que são entreteladas as três. Uma eu vou usar sozinha. Como que eu vou usar ela sozinha? Eu vou dobrar ela para o lado que é um pouco maior, tá? Ela tem uma diferença de meio centímetrozinho. O lado que é maior é o que a gente costura, tá? O lado que é menor fica pra cá. Parece que não, mas meio centímetro faz diferença. E vou passar uma costura daqui pra cá, deixando essas partes abertas pra desvirar depois. Ficou assim. Agora eu vou desvirar. Olha, já sujei de novo meu dedo de cola. Toda vez que eu venho gravar vídeo aqui, ó, é uma vergonha. Que eu fico com as unhas tudo suja, dedo sujo de cola. Saba nada, né? Esse bolso aqui, agora a gente vai passar um pesponto aqui na beira de cima e passar ferro e ele já tá pronto. Porque na verdade ele é só uma divisória dentro da carteira. Eu vou pespontar. Pespontei, ó. E vou deixar para passar ferro em tudo de uma vez, que aí eu já vou ali na minha mesa, já passo ferro em tudo e a gente já volta para montar. Esses dois aqui que sobraram, a gente usa eles juntos. Bota um por cima do outro, a mesma coisa. O lado que vai ser costurado é o lado que é um pouquinho maior. Um pé de máquina daqui para cá, um pé de máquina daqui para cá, com retrocesso nas quatro beiradas pra gente poder desvirar. Ficou dessa maneira aqui. Agora, vou desvirar. Essa aqui já é uma divisória que também serve como bolso, tá? Então, a gente vai ajustar ela aqui. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pespontar aqui e vou pespontar aqui. E depois eu vou dobrar ele ao meio, que é a forma final dele. Pesponto nas duas beiradas, agora eu vou dobrar ele ao meio e vou passar uma costura de segurança aqui nessa beiradinha já, ó, pra ele já ficar o tamanho correto e a dobra correta. Quando eu faço isso aqui, eu aproveito e já tiro esses excessos aqui de linha, para depois eles não ficarem aparecendo quando a gente finalizar a carteira. É muito mais fácil tirar antes. Isso aqui já é coisa que vai ficar do lado de fora da carteira, né? Porque o avesso a gente já fechou. Já fechou, já virou, já prendeu o zíper.
Vou fazer a mesma coisa nesse aqui, ó. Tirar já essas linhas sobrando. Pronto, mais um reservadinho pra gente poder passar ferro depois. Ele fica dessa forminha aqui, ó. Ele é uma divisória igual a essa, só que é uma divisória que tem um bolsinho no meio. Eles ficam aqui, ó, do mesmo tamanho, tá? Agora, o bolso com zíper. O bolso com zíper são duas partes. Uma é entretelada e a outra não. A que não é entretelada é o forro do lado de dentro. E esse acabamentozinho aqui do zíper. Esse acabamento, a gente vai cortar ele em 4. Então, eu corto ele ao meio. E depois corto ao meio de novo. Fiquei aqui com 4 peças, certo? Aí, eu vou pegar duas e, ó, vou posicionar elas assim, ó, direito com direito. Aqui e direito com direito aqui no meu zíper. E vou passar um pé de máquina com retrocesso. Ficou dessa forma. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Pronto. Agora, eu abro. E eu já tenho o zíper para colocar no meu bolso. Gente, você pode passar um pesponto aqui se você quiser. Eu nunca passo, sabe por quê? Porque esse meu pesponto aqui é um pedaço estreito. E é um pedaço que tem um zíper, nunca que ele fica reto, fica feio. Eu prefiro deixar ele assim, bem esticadinho, que eu acho que fica mais bonito. Porque eu nunca que eu consigo fazer o pesponto reto aqui, ó. Chega aqui no dentinho do zíper, a máquina desvia, meu tristeza. Então eu deixo assim. Agora eu vou pegar a parte de fora e eu vou colocar esse zíper aqui, ó. E vou passar a costura aqui. Você vai reparar que ele vai sobrar um pouquitinho, ó, dos dois lados, ó. Um pouquitinho de cá e um pouquitinho de cá. Esses dois você divide de forma que fique o mesmo tanto pro outro lado. Se você quiser, você marca seu zíper aqui no meio, marca aqui no meio e prende. Eu faço aqui no zóio mesmo porque dá pra estimar direitinho, tá? É bom que vocês já vão vendo o jeito que eu trabalho. Porque, gente, tem muita coisa que eu faço assim, meio no zóio. Lógico que não coisa que vai ter medida, né? Aqui eu dou uma puxada aqui, ó, pra não costurar e sair a costura fora. E aqui eu sigo. Ficou dessa maneira aqui. Tá vendo? Depois esse pouco que sobrou dos dois lados a gente corta. Agora você vai trazer esse zíper pra cá e vai fazer a mesma coisa, só que do lado de cá. Chegou na parte que tem o zíper, puxa o cursor para não desviar a sua costura do lugar e segue. Pronto, já vou cortar esse pouquinho aqui que sobrou. E agora, isso aqui é um pouquinho mais chato, mas vai dar para você fazer tranquilo. Ele ficou dessa maneira aqui, ó. Você vai pegar o seu tecido de forro, vai posicionar ele aqui e você vai posicionar o seu zíper tombado aqui, ó, pra cá, aqui. E vai passar uma costura bem em cima da onde você fez a outra. Porque aí ele vai bater certinho e já vai prender o forro. Aqui não tem como a gente movimentar muito o cursor, mas aí você passa com cuidado. Onde tem o cursor, ó. Se você tomar um cuidadinho aqui, dá pra fazer assim. Ó, como dá. Tá vendo? Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai puxar pra cá e vai passar uma costura. Pronto. Ele ficou dessa forma aqui, ó. Agora a gente vai desvirar pelo lado que tem a entretela. E já ajeita esse forro pra dentro, ó. Tá vendo? Já ajeita, que ele já vai ficar, ó, certinho. Já fecha esse zíper.
e já passa aqui uma costura de segurança. E aí, depois dessa costura de segurança, eu vou levar tudo no ferro para ficar bem retinho e a gente vai colocar eles na carteira e aí a gente já vai estar finalizando reta final mesmo. Costura de segurança nas duas beiradas, o bolso ficou dessa forma. Já vou cortar os excessos de linha. Um excessinho de entretela que tinha ficado, alguma coisa. E pronto. Agora eu vou levar esses 3 bolsos aqui, ó, que são os 3 bolsos que nós fizemos e a divisória, né? Que eu chamo de bolso também. Vou levar os 3 pro ferro e a gente vai colocar eles na carteira. Pronto, passei, ó, tudo no ferro, ficou bem esticadinho, bem bonitinho, ó, os 3 bolsos. Agora, eu peguei a carteira, vou tirar aqui, ó, o alfinete que eu coloquei aqui dentro para poder segurar o zíper, antes que eu esqueça. O zíper tá coladinho aqui dentro, ó, ele não vai sair, tá? Pode ficar tranquila. E aí, eu vinquei as abas ao meio, ó, daqui até aqui, fiz um vinco, eu fiz isso lá no ferro. Daqui até aqui fiz um vinco, ó. Fiz isso com as 4 abas. E agora, nós vamos colocar essas divisórias primeiro, antes do bolso com zíper. Então, eu vou pegar essa divisória, ó, e vou fazer aqui, ó, essa minha aba abraçar a divisória. Você vai ver que ela tem a mesma medidinha, ó. Vai dar certinho. Você vai colocar aqui um grampinho para prender. Vai fazer a mesma coisa com ela aqui, ó, pro outro lado. Ó. Vai prender. E a outra divisória na outra aba do outro lado. Prendeu. E prendeu. E ó. Ficou assim. Agora a gente vai na máquina, vai dar uma puxadinha nisso aqui pro lado e vai passar um pé de máquina aqui, um pé de máquina aqui, em todas as 4. É um pé de máquina que começa com um retrocesso e termina com um retrocesso bem feito, porque já é de acabamento, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou puxar minha linha aqui pro final, porque eu não quero bololô de linha aqui agora, que já é um acabamento. Puxei, ó, pra cá. Vou posicionar o meu pé de máquina, e é um pé de máquina pra dentro mesmo, tá? Por quê? Porque é perigoso você costurar muito na beirada e com o tempo a pessoa ir mexendo no tecido, usando a carteira e isso aqui soltar. Então você põe um pé de máquina pra dentro pra não ter erro, pra não ter perigo, tá? Vou tirar aqui, ó, a minha linha e vou mostrar pra vocês como é que o meu ficou. Eu corto bem rente aqui, ó. Já vou queimar a linha que sobrou. Olha, eu comecei esse pé de máquina, fiz 3 pontos, aí eu retrocedi 3 pontos bem em cima do mesmo pontinho para ficar certinho. Vim até o final e fiz a mesma coisa, voltei 3 pontos, fui mais 3 pontos. E aí ele ficou, ó, com esse acabamento bem bonitinho. Eu vou fazer isso nas 4 e aí eu volto. Faltam mais 3, né? Pronto, ó, fiz o acabamentozinho nos 4, ficou, ó, bem preso. Certo? Tô garantido de que isso aqui não vai soltar se o tecido der uma desfiada dentro, nada. Agora, uma parte que é um pouco chatinha de fazer, mas eu prometo que vai dar certo. Você vai dobrar essa sua carteira aqui, ó, pra trás, tá? E aí você vai puxar essa aba dela aqui, ó, pra cá. Como ela tá com EVA, ela não tá muito maleável, ela tá meio dura, tá? É normal. E aí você vai prender isso aqui, ó, com grampinho. E aqui nós vamos fazer uma costura para que isso aqui fique preso.
Vou fazer primeiro um lado, depois a gente vem e puxa o outro, que vai ser o mais difícil. Essa é uma das formas de fazer esse acabamento. A outra forma é com o viés. Eu acho que assim fica mais bonito e é mais fácil do que o viés, porque o viés ele tem que estar muito bem acabado para ele ficar bonito nessa parte e ele vai dar um trabalhinho. Então vou costurar. Mesma coisa, começa e termina com retrocesso. Ó, ela ficou dessa forma aqui, tá vendo? E eu não fiz um pé de máquina, eu fiz ele um pouquinho mais na beira. Agora, você vai puxar o outro lado. É que como esse outro lado aqui, ó, mas você pode dar uma dobrada aqui, ó, não tem problema. Como o outro lado já foi costurado, ele tá com um pouco menos de espaço pra você trabalhar. Mas empurra aí que vai dar certo. Depois você bate um secador aí na carteira, passa um ferro com cuidado que ela volta, tá? Todas as minhas voltam bonitinho, pode ficar tranquilo. Vou passar a outra costura. Olha como deu, ó. Certo? Agora é só você trazer a carteira pra fora de novo. Com bastante cuidado pra não estourar nada de costura, pra não machucar a sua peça. Ó, aqui ela já deu um formato, certo? Ó, já tenho duas divisórias, sendo que uma é um bolso. Aqui depois você passa um ferrinho aqui pra assentar. E sobrou esse espaço aqui do meio. Como eu falei, aqui poderia ser feito um viés. Eu vou mostrar como que você pode fazer se você achar mais fácil, tá? Esse bolso aqui, ó, você vai olhar pro mesmo lado que tá fechando seu zíper, é o lado que tem que fechar o zíper do bolso. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Aonde tá a costura é onde ele vai abraçar o bolso. E toma bastante cuidado pra não esquecer de abraçar direitinho pra ele não ficar solto. Ó, prendi as duas, certo? Se você não quisesse fazer essa viradeira toda na carteira, o que você poderia ter feito aqui, ó? Você ia pegar as duas abas que estavam soltas, ia só juntar aqui e passar um viés aqui, entendeu? Só que eu acho que tem que ficar muito bem acabado para ficar bonito. Então eu acho que assim é o acabamento mais limpo, que eu acho de uma maneira mais fácil, tirando a parte que vira. E agora a gente vai fazer o quê? A última parte, que é puxar isso aqui para fora e passar o pé de máquina da mesma forma que nós passamos aqui. E pronto, ó. Ó, a costurinha daqui, a costurinha daqui. Eu sempre abro ela aqui, ó, e confiro se tá bem preso esse bolso aqui dentro, ó. Se a parte de baixo não deu uma escorregada, porque já aconteceu comigo, entendeu? De ficar muito na beirada. Agora eu vou passar um ferro e a nossa carteira, ó, já tá pronta. E, gente, terminamos, ó. Levei ela no ferro, passei bem bonitinho, pra ela ficar direitinho, com cuidado pra não estragar o EVA, ó, aberta, tudo assentadinho, tudo bonitinho, o zíper abre e o bolso funciona. E aí, essa alcinha aqui, ó, eu só fiz o quê? Peguei aquela medida de montana, pespontei e, ó, coloquei um rebite, ó, pra prender. E coloquei um mosquetinho da medida que eu tinha aqui. As medidas são sugeridas, mas se você tiver ferragem de outro tamanho, você coloca de outro tamanho, tá bom? E tá pronta a nossa carteira. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam e que vocês vendam muitas, tá bom? Um beijo!